2 meses de obra e já temos essa casa toda levantada. Não é milagre, gente, a construção a seco. Vocês vão entender tudo sobre isso nesse vídeo de hoje. Eu sou a Giovana Gogos, autora do projeto dessa casa, todo feito com a Psicoarquitetura. Eu sou o Giovanni, da Steel Construtora, e engenheiro responsável por toda a obra. Nós vamos mostrar agora um tour aqui por toda essa obra, então vem com a gente. Chegando aqui, para vocês entenderem, é um lote mega clive, muito acentuado, foi um mega desafio. Nós temos então essa primeira entrada aqui de pedestre, de quem vem da rua, e tem a outra entrada ali para carros, para os veículos já subirem uma rampa e parar lá atrás na garagem. Daqui da entrada, nós fizemos esse primeiro acesso, que aqui a gente tem o bloco do trabalho e todo o bloco da área social, gourmet, já tudo junto, e eu já vou direto para essa parte que eu sei que é isso que vocês querem ver, né? Então, aqui já temos todo o espaço social. Temos a área de lazer, aqui a área gourmet, ó, tô entrando na área gourmet. A parte da piscina, a parte da área gourmet aqui com a piscina já. E tudo isso também fica integrado ali com a parte da sala. A piscina foi até um grande desafio para nós, que ela é toda orgânica, né? Sim. Então deu um trabalhinho aí pra gente poder fazer toda a montagem de caixaria com essas curvas, mas deu certo. E até para comentar um pouco sobre a questão do método construtivo. Aqui nós estamos falando de uma construção a seco. E especificamente aqui temos estrutura metálica e o steel frame também. Por que chama construção a seca? Porque não envolve tanto a questão do concreto. Quando a gente fala em concreto, vem a questão do cimento que mistura com água, brita e tijolo. É um tipo de sistema muito artesanal e até arcaico, digamos assim. Em países mais desenvolvidos, isso aqui é muito mais utilizável do que a própria alvenaria convencional. É um sistema todo industrializado, né? Então a gente faz toda a parte de projeto, envia para a indústria. Então, o que a gente fala, né? Todos esses perfis são impressos na indústria e já chega para nós aqui pronto. A gente só precisa fazer a montagem, como se fosse um Lego. Sim, basicamente tudo isso que vocês estão vendo aqui montado, ó, todos esses perfis, aqui é uma estrutura metálica, né? Aqui é um aço laminado, Agora esses outros aços aqui a gente chama de aço leve, porque ele é um aço muito mais leve do que uma estrutura pesada e ainda assim é mais leve do que a alvenaria convencional, só que é muito mais resistente, porque uma dúvida que as pessoas têm quando a gente fala desse tipo de aço é: mas a construção não vai ser muito frágil? Vocês vão ver aqui que não. Que apesar de ser mais leve, a gente tá falando de aço puro. Muito mais resistente do que um tijolo, um bloco cerâmico. Você pega um bloco cerâmico, derruba no chão, o negócio quebra na hora. Se eu derrubar isso aqui, não vai quebrar. E duas informações bem importantes, assim. Hoje uma casa de steel frame, ela costuma ser até 4 vezes mais leve do que uma casa de alvenaria. O que eu consigo com isso? Ter economia na parte de fundação. Então a gente faz uma fundação mais rasa, né? Então a gente consegue ter uma economia aí em torno de 30% a 40% só na parte da fundação. O que acaba compensando o valor da obra inteira. Porque quando a gente fala de valor final, uma obra de alto padrão, tanto em alvenaria quanto em steel, fica parecido o valor final. Porque o steel é um tipo de material mais caro, ele é muito mais sofisticado, só que ao mesmo tempo ele gera outras economias, como na fundação, por ser mais leve, é mais rápido. Então, quando você põe na ponta do lápis, acaba valendo mais a pena, porque você tem um material, um nível de qualidade muito acima, que vai trazer muito mais benefícios, e ao mesmo tempo com muito mais rapidez, pelo mesmo valor. E outra informação também, todos os perfis aqui que nós estamos utilizando de steel frame, eles são galvanizados. Então não é um perfil que enferruja, tem qualquer tipo de corrosão com o tempo, então ele já vem com essa proteção de galvanização, o que entrega aí um tempo de vida útil dele enorme. Sim, e aí continuando aqui o nosso tour, então essa parte toda aqui que nós estamos já é a própria varanda. Como ela foi situada para a parte frontal do terreno, muita gente até fica com essa dúvida de mas o gourmet para frente, não vou perder a privacidade?
Tudo depende de cada situação, do entorno. Então, quando nós tomamos essa decisão, é porque de fato é um partido melhor para o projeto. Aqui no caso, temos tanto a questão da posição solar, que valoriza muito mais para a gente ter sol aqui nessa piscina o dia todo, quanto também a vista, gente. Olha essa vista que deslumbrante, de verdade. Essa vista aqui é tudo, então eu não iria colocar a parte mais gostosa aqui da casa para estar unido, contemplando, lá para trás com essa vista deslumbrante. Nós jogamos para frente sim. Para não perder a privacidade, nós levamos em consideração vários fatores. Primeiro, a gente jogou a casa para o ponto mais alto do terreno possível, porque assim você pode ver que você não consegue ver quem está ali na rua. Ó, aqui dessa perspectiva, a gente vê a piscina ali e quem está na rua também não tem tanta visão. Outro ponto, esse terreno aqui ele é bem localizado, porque aqui na lateral, olha, a gente tem tudo mata, quase não tem vizinhos, então tá perfeito dessa maneira. Tem uma privacidade, né? Tem uma privacidade aqui do pessoal, então isso é muito importante. E agora, até falando dessa piscina, o projeto é óbvio que eu quis algo diferenciado, orgânico, e a piscina em si não tem como ser construção a seco. Vocês podem ver que ela é toda feita em concreto. Daria para fazer uma que você compra pronta, né? Tem algumas no mercado de fibra, que hoje estão mais atualizadas. Mas aqui eu quis causar e fazer no método tradicional. Então, essa piscina aqui, a gente precisou ter um cuidado muito grande na questão da forma dela, né? Do madeirite. Então a gente trabalhou com madeirite com uma espessura bem fina. Então assim, a gente teve que fazer a montagem um dia e já concretar no outro. Por ser um madeirite muito fino, a gente não poderia deixar ele no tempo, porque se ele toma qualquer chuva, ele já poderia estufar e desconfigurar. Então a gente teve que ser muito rápido na parte de montagem dela, depois a gente já veio concretando. Outro detalhe importante aqui nas nossas obras, tanto a parte do muro ali de arrimo atrás quanto a piscina, a gente já joga o concreto com impermeabilizante. Então, obviamente, a piscina a gente vai ter que fazer um outro tipo de impermeabilização, né? Mas o concreto ele já está impermeabilizado. Toda vez que chega o caminhão aqui, a gente joga o impermeabilizante, bate o concreto durante 10, 15 minutos e depois a gente despeja para a obra. Tanto na parte de fundação a gente utilizou isso, é muito importante porque a umidade do solo ela não sobe na parte da alvenaria, então a gente consegue criar uma barreira 100% protetora e a gente não tem problemas de umidade, infiltração, enfim, durante o tempo aí. Isso é muito importante, porque se tem algo que condena a obra para o resto da vida, é uma impermeabilização mal feita. E no método mais tradicional que a maioria das construtoras no mercado fazem, é fazer todo o concreto e impermeabilizar por cima, mas é uma impermeabilização muito rasa, muito genérica, porque é como se fosse só uma pintura por cima. E isso pode, qualquer fissurinha ali já pode ser um grande problema. Então, nesse método que eles fazem... Né? Impermeabilizado. Então, se a gente faz um furo ali, todo o concreto está impermeabilizado. Não só a parte de fora, né? A parte externa. Mas dentro do concreto, enfim. A massa em si, né? Ela já fica 100%. Isso daí nem todos os construtores utilizam. Acho que nem todos eles sabem que existe esse produto. É um custo, comparado ao valor da obra completa, muito baixo e que a gente não abre mão. Aqui na área gourmet, nós deixamos essa porta e tem um espaço aqui que é um banheiro já para atender toda essa área, e ele acaba ficando como o próprio lavabo, porque a sala também está aqui do lado. Os clientes eram bem objetivos nesse sentido de, a gente precisa ficar enchendo a casa de banheiro, vamos fazer o que realmente importa. Então esse aqui está nesse ponto estratégico, que atende tanto essa área aqui externa quanto a interna, que no dia a dia a real é que todo mundo abre as portas aqui e usa tudo junto, né? E chegando aqui, então já passamos do gourmet para essa área social. Bem aqui onde eu estou, aqui atrás de mim, vai estar a mesa de jantar com a cozinha lá no fundo. Maravilhosa. E aqui já até falando sobre essa parte de cozinha, marcenaria, que é o que muita gente pergunta na hora de instalar a marcenaria. Aqui nós vamos ter bastante armário, né? Tem armário todo aqui, tem nessa cozinha, uma marcenaria toda com um trabalho artesanal também, com curvas, que é uma marcenaria bem sofisticada. A gente sabe que precisa de uma boa estrutura para aguentar. O steel aguenta. Aguenta. E o legal é que no steel frame a unidade de medida que a gente trabalha é milímetro. Então, todas as paredes são 100% assertivas em questão de metragem. A gente não tem nada fora do prumo, torto, enfim. Isso facilita muito na hora de montagem da marcenaria. A gente realizando o plaqueamento interno, a gente já libera a obra para eles entrarem com a medição. Então, a gente consegue adiantar algumas etapas e com isso a gente tem mais velocidade na obra. Sim, é verdade. Gente, eu cheguei aqui hoje e falei assim... Meu Deus, está com todas as paredes prontas. Vai entrar o plaqueamento, que a gente já vai mostrar para vocês como funciona também. E eu falei, nossa, dá para marcenaria medir praticamente. Claro, tem alguns detalhes que interferem. Forro,
piso, mas às vezes quando você tem uma boa marcenaria que você consegue contar, fala assim, ó, adianta pra mim a medição pelo menos de algumas áreas, de armário que não vai até o teto, sabe? Dá pra adiantar bastante coisa. Aqui, em questão de estrutura, é muito tranquilo, gente. Muita gente fica assim, ah, mas o steel vai aguentar, eu posso parafusar aqui os armários, e tudo isso, o steel frame aguenta esse peso. Até um detalhe um pouco mais técnico, né? Aqui a gente faz a vedação com uma placa. Então, nesses vãos aqui, o que vai estar cobrindo é uma placa de drywall. Então, se a gente faz um furo direto na placa, ela tem uma resistência por furo de 50 quilos. Se a gente já acerta o perfil, né, a placa e mais o perfil de steel, a gente já dobra isso, já vai para 100 quilos por ponto de fixação. Então, às vezes o pessoal tinha receio, né, de trabalhar com drywall para fixar marcenaria, módulo de banheiro, cozinha, televisão, ar-condicionado, enfim. Então, é um processo bem tranquilo, a gente já tem muito material atualizado e mais moderno que traz essa resistência. Aqui atrás da cozinha, estávamos aqui dentro, nessa parte de trás temos toda a área de serviço, daí onde está o ângulo pegando a câmera tem exatamente uma porta até para conseguir acessar essa parte lateral, para a gente conseguir aproveitar essa questão. Eu gosto sempre de deixar a área de serviço com uma saída estratégica para poder estender roupa, para poder ter um contato assim direto com a área externa. E vindo para cá também, nós temos essa entrada aqui, que é o que vem da garagem. Lembra que eu falei pra vocês? Tem toda a rampa lateral, tal, e a garagem fica escondida aqui. Então, essa aqui é a garagem. No dia a dia, os moradores vão chegar com um veículo aqui através da rampa, estacionou aqui e já tem essa porta que você chega ali já perto da cozinha, o que é muito eficiente, porque se chegou com compras do mercado, por exemplo, você já vai direto aqui pra cozinha, dá pra acessar a área de serviço também, ali em toda a parte que a gente colocou o dispenseiro. Então, olha, para quem chega da garagem, já chega aqui na área social. Aí aqui, pessoal, que nós temos toda essa área maravilhosa com pé direito duplo. Isso é algo que muitos clientes pedem e, de fato, valoriza a casa, porque traz um impacto, ao mesmo tempo traz uma amplitude. Precisa sempre equilibrar. Se você faz uma casa com uma área muito grande de pé direito, às vezes você vai se sentir um pouco solto demais, falta de um aconchego, um ambiente mais intimista. Por isso que aqui nós deixamos especificamente nessa parte aqui da casa. Aqui nós teremos toda uma lareira, então já tem até esse recuo. Temos aqui alguns nichos decorativos, isso tudo já fica previsto no steel frame. A gente já consegue fazer tudo isso na estrutura, né? Então a gente identifica junto com o pessoal de arquitetura e aí já pede para a engenharia prever. Então a gente não precisa, né, se fosse uma parede de alvenaria, teria que quebrar, ter todo um retrabalho. Aqui não, a gente já deixa a estrutura preparada, depois a gente só faz a vedação com plaqueamento. Isso é uma das principais diferenças também do steel para a alvenaria tradicional. Na construção a seco, tudo é 100% previsto e já feito de uma maneira mais inteligente e eficiente. Na alvenaria, muita coisa que você faz, você acaba quebrando depois. Então você constrói uma parede inteira, quebra para fazer um nicho como esse. Você constrói uma parede inteira, quebra para passar um conduíte, para passar a fiação, a parte elétrica. Aqui vocês podem ver que já tem todos esses furos aqui na estrutura, que é para passar a infra, né? Só que todos esses furos, né, a gente consegue passar toda a infraestrutura da casa. Então toda a parte de elétrica, hidráulica, ar-condicionado, sistema de automação, de rede, enfim. A gente já consegue prever isso na própria estrutura. O que é o legal? A alvenaria você sempre tem retrabalho, e com o retrabalho você sempre tem perda de material e custo a mais com mão de obra, enfim. No steel frame a gente consegue trazer essa assertividade por ser um sistema industrializado, então a gente evita retrabalho em obra. Esse é um tipo de casa que traz traços do estilo clássico, mediterrâneo. E aqui, o que é muito interessante observar, são as águas do telhado, que nós vamos manter exatamente essa estrutura inclinada para trazer toda essa alma de lar, aconchego, sabe essa história de casa, com cara de casa? Era um dos pedidos dos clientes aqui. O forro inclinado, né? O forro inclinado. Ele não vai ser um forro reto, ele vai acompanhar a inclinação da estrutura do telhado. Esse telhado aqui é um telhado shingle. Num próximo vídeo a gente mostra melhor para vocês, que é um tipo de telha asfáltica, muito mais atual também, não traz esse monte de problema de telhado cerâmico, né? Ele hoje é o melhor sistema de telhado que existe no mundo. E eu sei que tem gente, muitas vezes comenta, mas eu tive telha shingle, eu não tive uma boa experiência. Problema de instalação. Gente, até aí tem gente que casou e não teve uma boa experiência, entende? Tem muitas pessoas que colocam
excelente material, só que com uma péssima instalação. A pessoa muitas vezes não deixa as aberturas de ventilação, isso causa um aquecimento e a casa fica muito quente, né? Isso aí, transmite tudo para casa, né? O calor, ele fica retido no telhado e ele joga para casa. Então a gente faz um sistema de ventilação, que daí a gente consegue fazer a exaustão do ar quente. Então a casa não superaquece. Essa é uma das principais reclamações, mas volto a dizer de novo, é um problema de mão de obra de instalação. E desse ângulo também nós podemos ver aqui o corredor para a área íntima, que vai ficar com vista para esse pé direito duplo aqui. Aqui atrás, o que temos? Um BO, vamos contar o BO de hoje, gente, vida real. Eu cheguei aqui na obra hoje, eu falei, nossa, mas essa porta tá muito baixa. Porque olha só, eu nem sou uma pessoa alta, o Gi é mais alto, o Giovanni tem quase 2 metros. Na ponta aqui, né? Mas eu fiquei, uai, o que aconteceu aqui? Gente, problemas em obra acontecem, importante é resolver. 10 anos já que eu tenho de escritório e obra, eu já vi cada coisa, que isso aqui ainda tá tranquilo, né? Mas de qualquer forma, a gente vai precisar alterar aqui, diminuir essa estrutura, subir, ver o que aconteceu, se veio do projeto, se foi na hora do perfil que trouxeram assim e aí o pessoal instalou. A gente já anotou e já vai mandar arrumar. Mas o que é interessante para vocês verem aqui, como todas as esquadrias da casa tem esse formato de arco, que traz já esse estilo mais clássico, mediterrâneo, para fazer essa estrutura, precisa fazer todos esses cortes aqui no aço. Para poder dar angulação, né? E aí depois a gente já faz a fixação. Aqui a gente vai utilizar todas as esquadrias em PVC. O PVC não precisa de contramarco. Então isso agiliza também a parte de execução, de produção na indústria. E aí a gente só deixa toda a parte do steel frame preparado, depois eles vêm e fazem o encaixe aqui. Até para explicar o que é contramarco, porque eu sei que tem muita gente que não sabe nem o que é isso. Mas contramarco é quando eles fazem... Eles colocam um perfil para garantir a medida da esquadria. Isso, exatamente. No steel, como a gente tem 100% de assertividade de medidas, a gente não precisa de contramarco. Exatamente. Então, dá para vir medir a esquadria assim, exatamente como tá aqui. Já o próprio perfil, ele já serve como contramarco. A gente não precisa criar uma outra, como se fosse uma outra estrutura acoplada só para marcar a esquadria, sabe? Então, passando aqui pela porta do BO, temos outra varanda. Aqui é uma estratégia de projeto. Um bom projeto, nós sempre priorizamos, além da determinação dos espaços, do fluxo da planta, a questão do conforto térmico. E quando falamos em conforto térmico, é inevitável pensar na questão da ventilação. Ventilação natural mesmo. Que ar-condicionado é fácil, a gente colocar, ligar e manter a casa ali. Mas e aquela ventilação natural? Aquela sensação de entrar na casa e sentir que tem um ar gostoso. Para isso também precisa de estratégia de projeto. Por que nós colocamos essa varanda aqui? Teria esse espaço no próprio terreno e fica uma varanda que traz uma ventilação cruzada. Temos uma face com abertura, temos uma porta ali logo em frente, outra ali. Então isso permite que o vento faça essa ventilação cruzada. Quando você abre um pouco aqui essa porta, aquela outra, a casa fica muito gostosa. Além disso, o próprio steel frame também facilita e muito essa questão de conforto térmico. Por quê? Agora a gente vai mostrar para vocês aqui a questão do plaqueamento. Nós já começamos a fazer todo o plaqueamento. Então, depois de toda a estrutura metálica, a gente vem com esse plaqueamento. E o que fica dentro dessa estrutura metálica? Não fica oco, né? A gente traz toda uma série de componentes que agregam na questão do conforto. Até antes do plaqueamento, a gente coloca uma membrana. E essa membrana aqui? Que ela é como se fosse um tecido. O que essa membrana faz com a casa? É como se fosse a pele da casa, né? Ela não deixa entrar nenhum tipo de umidade para a residência, e se a gente tiver alguma umidade retida ali dentro da estrutura, ela vai expelir através de vapor. Ela funciona como se fosse a nossa pele mesmo. Então ela trabalha, isso a gente consegue evitar qualquer tipo de entrada de água, infiltração, umidade. Às vezes a gente pega muita casa de alvenaria com mofo, bolor, rodapé descolando, papel de parede que não fica fixado. Começa a descolar com o tempo por conta de umidade. Então no steel frame, por conta dessa membrana que nós colocamos, a gente consegue criar essa barreira protetora. Depois a gente faz o plaqueamento externo, que aqui no caso a gente está utilizando a placa da Glasrock. Essa placa aqui, a Glasrock, ela é extremamente eficiente e é legal também comentar que tem vários tipos de placa, não é a única placa, porque quando a gente fala em placa, as pessoas às vezes ficam com essa impressão, mas essa placa é frágil e fixada numa estrutura, tem esses mitos, né, que você vai dar um soco aqui, você vai entrar com um carro, vai atravessar a parede, igual o filme. Mas, gente, não, isso não existe. O steel é extremamente resistente à questão do aço por si. E essas placas, elas seguem uma série de normas, né? Então, 98% das nossas obras a gente utiliza essa placa Glasrock. Questão de custo-benefício até agilidade. E algumas paredes específicas, até aqui nessa obra, a gente vai ter que utilizar um outro tipo de sistema,
que é onde a gente vem com uma placa USB e uma placa cimentícia, onde a gente tem revestimentos acima de 100 kg por metro quadrado. Então, quando um revestimento ele traz um peso maior agregado, a gente substitui o tipo de vedação externa. Mas, a priori, a gente utiliza sempre as Glasroc, nosso projeto, que vai muito bem. Até 60 kg por metro quadrado, ela tem de resistência, né, de fixação de revestimento, então atende boa parte ali do que os arquitetos projetam. Sim, essa casa mesmo, a gente vai ter revestimento em praticamente toda a face Toda a parte externa, né? E é uma pedra até, só que como ela fica dentro, ela tem... Acho que 30 quilos, né, mais ou menos, por metro quadrado. E 39 quilos por metro quadrado, então é tranquilo. Então atende... Agora, naquela parede ali da lareira, que eu mostrei pra vocês, já é uma pedra mais pesada. A Moledo, né, que vai usar ali? Vamos colocar uma Moledo, uma face cerrada, que fica até um pouco mais leve, mas ainda assim é uma pedra muito pesada. Ela tem mais de 100 quilos por metro quadrado. Aí é a outra placa. E tudo isso já é previsto anteriormente. A gente já prevê tudo isso na engenharia, porque a gente já deixa toda a parte de estrutura pronta e também já consegue fazer a especificação correta do plaqueamento. E saindo aqui dessa varanda, temos a área social que eu mostrei para vocês. O que temos aqui? Uma passagem para um outro bloco. Estratégia de projeto também com a psicoarquitetura. Quando nós falamos sobre psicoarquitetura, é o que eu falo em todos os meus vídeos. Nós pensamos muito em estratégias de projeto que vão alterar a nossa mente, nossas emoções, nosso comportamento do dia a dia. Aqui temos um caso específico que ele é músico profissional e ela é psicóloga, os dois trabalham em casa. Ela tem o consultório dela, ele o estúdio dele para fazer as gravações e tudo, e eles me pediram espaços para isso. O que muita gente faz às vezes? Coloca o ambiente ali onde encaixa na planta, fica melhor. Aqui nós criamos uma estratégia, fizemos um bloco do trabalho. Qual é a maioria do problema das pessoas que trabalham em casa? Não consegue focar tanto tempo, porque tem filho passando ali, a cozinha tá logo ali, o cheiro e tal, aí a pessoa, ela abriu a porta, ela já tem um mundo de estímulos que é para desconcentrar, porque a nossa mente, ela busca sempre guardar mais energia e descansar, que é isso que, na teoria, por teoria, leva a gente a ter uma vida mais longevidade, né? E a realidade é que a gente precisa trabalhar. Então, o mais estratégico é sempre manter um espaço de trabalho longe de todas essas distrações, para você conseguir manter foco e para quando você também vai aproveitar a casa, você desligar do trabalho, você não ficar toda hora pensando e turbilhado e com aquele ambiente. Ambiente é sempre um lugar de muito estímulo. Se você tá ali com seus filhos descansando, mas logo ali já tem a porta com aquele mundo de informações, aí você também não consegue. Aí você não consegue trabalhar porque vive pensando com a distração ali do lazer e não consegue descansar porque vive com a distração do próprio trabalho, a cobrança, a sobrecarga. Então o que a gente fez? Criou um bloco aqui específico para essa área do trabalho que mantém já com esse corredor aqui de distância da casa. Esse bloco é o que eu mostrei para vocês logo que eu estava entrando ali no acesso principal. Falei, olha, a gente tem aqui toda a área social, já fui mostrando a casa. E aqui temos esse outro bloco. Nesse primeiro ambiente está o estúdio de música do Felipe, nosso cliente. Nós temos aqui uma vista permanente. E por falar em estúdio de música, obviamente que o ambiente desse nós precisamos do quê? De um bom isolamento acústico. Aí um ponto bem importante que às vezes o pessoal tem muita dúvida em casas de steel frame. Por norma, a gente precisa entregar um tratamento térmico e acústico. Então, parte acústica, a gente consegue ter uma privacidade em todos os ambientes. Então, por exemplo, você ligou uma televisão na sala, do quarto você não consegue escutar. Enfim, esse é um tratamento. E parte térmica, a gente consegue entregar hoje, utilizando esquadria de PVC, uma casa que vai manter ali a temperatura anual de 18 a 24 graus, independente do clima. Então, se a gente tem uma temperatura externa de 40 a 42 graus, internamente não passa de 24 graus. Obviamente, se a gente troca as esquadrias de PVC e coloca as de alumínio, ou de madeira também, ou de madeira também, o alumínio e a madeira é um condutor térmico. Então, esquentou lá fora, ele vai transmitir isso para casa. Mesma coisa com o frio. E aqui, nesses dois ambientes especificamente, como é um ambiente de trabalho, a gente vai fazer um isolamento acústico. Então, diferente da casa onde a gente tem todo um tratamento acústico, aqui a gente faz um isolamento acústico, onde fica um ambiente 100% aqui privado, ele não vai escutar nada do que acontece nos outros ambientes, e também aqui o som que for gerado nesse ambiente, ele não vai repercutir no restante da casa. O que faz esse isolamento térmico e acústico acontecer é exatamente os componentes que nós utilizamos aqui por dentro de todo esse perfil. Então, a gente mostrou ali para vocês a questão da membrana e da placa. A membrana e a placa vem aqui por fora, mas aqui dentro não fica oco, não fica vazio. Como eu falei ali, tem uma série de componentes. Pode ser a lã de rocha, a lã de PET ou a lã de vidro. A gente tem esses três modelos no mercado hoje. A maior parte das nossas obras a gente utiliza a lã de vidro,
Então, a lã de PET e vidro ela tem o mesmo desempenho, as únicas modificações delas são mais técnicas em questão de reciclagem mesmo. Lã de vidro vem da reciclagem do vidro, a lã de PET também vem da reciclagem de plástico. Temos a lã de rocha. Daria para colocar em toda a casa a lã de rocha? Sim, só que a gente vê que é um custo ali desnecessário para uma residência. Hoje a gente utiliza a lã de rocha em alguns ambientes específicos, como aqui nesse ambiente, por exemplo, a gente usa para poder entregar esse isolamento acústico e também quando a gente tem lareira e churrasqueira, que a lã de rocha ela tem uma eficiência melhor em questão térmica. Mas no restante da casa é tudo lã de vidro, porque já entrega esse benefício do tratamento térmico e acústico. E é maravilhoso, gente. As primeiras vezes que eu conheci Steel, antes de começar a trabalhar com isso, eu visitei algumas obras prontas para conseguir ver, sentir. E tem muitas obras, assim, de altíssimo padrão. Eu lembro até hoje, tava um super sol em uma das obras que nós fomos visitar, um calor do agreste, digamos assim. A parede bem quente. Você colocava a mão por fora, assim, a parede quente, por dentro, tranquilo. O que isso é muito bom, você não precisa ficar com o ar-condicionado o tempo inteiro ligado. Pessoas como a gente, até que tem sinusite, rinite, todos os ites, é muito ruim ficar com o ar 100% ligado. Quem tem criança em casa, ficar com ar. Então, esse sistema, ele traz esse benefício desse isolamento. E assim, a gente entrega todo esse benefício e quando a gente pega a espessura da parede de steel frame, aqui a gente tem um perfil de 9 centímetros. Essa parede acabada, ela fica com 13 centímetros de largura. Em alvenaria, para você entregar essa qualidade térmica e acústica, a gente teria que ter uma parede de no mínimo 30 centímetros. Porque você teria que fazer um bolsão de ar, enfim. Então você começa a ter uma estrutura mais pesada, mais custo de material. Então no steel frame a gente consegue reduzir a espessura da parede significativamente, né, comparando a uma alvenaria, e entrega um benefício muito superior em térmico e acústico. Saindo aqui do estúdio, então, e ainda dentro desse bloco do trabalho, temos aqui, tem uma abertura que é para um banheiro, para atender eles aqui nessa parte do trabalho, e aqui já é o consultório da Jéssica, que ela trabalha online e tem esse espaço só para ela. Então ela não vai atender nenhum paciente presencial aqui, mas é o espaço dela. Então aqui, o consultório dela, o que dá para ver também, mais uma estratégia de projeto. Lá no meu escritório, eu tenho uma metodologia que nós fazemos a arquitetura já junto com interiores. Porque no mercado, muita gente faz todo o projeto arquitetônico baseado num programa geral do que os clientes querem. Por exemplo, eles querem uma casa com área gourmet, com sala, com 4 suítes, isso, aquilo. E aí desenvolve primeiro essa planta para depois pensar na parte de interiores. Tá, agora que temos a planta da casa, o que você quer exatamente para a sua suíte? O que você quer aqui nesse gourmet? E aí é onde começa, muito vai e volta, porque daí a planta já está toda pronta, o projeto já está em andamento, aprovando a prefeitura, e quando começa esses interiores, o cliente começa a ver, não, mas é que eu queria muito uma cômoda dentro do meu quarto, não cabe, ou não vai ficar muito bom. Eu não gosto de trabalhar nessa metodologia. Antes de ter meu escritório, eu trabalhei em escritórios, a maioria é assim, só que eu não vejo que é tão eficiente para a própria satisfação do cliente com a casa. Como que eu faço? Sempre penso já em todo o projeto e em cada detalhe do que o cliente quer. A gente faz o psicobriefing e eu entendo detalhadamente. Aqui no consultório dela, por exemplo, ela me falou, eu preciso da minha mesa, eu quero uma poltrona de leitura, tenho muitos livros. É uma cliente que tem TDAH, então ela também evidenciou que isso era um ponto específico para ela não ter distração, porque pessoas com TDAH se distraem muito fácil, muitas vezes até junta com ansiedade, porque um transtorno pode começar a gerar outro se você não consegue lidar com ele. Então, quando a gente entendeu o interior, só desse ambiente, para vocês entenderem, reparem que é o único ambiente que temos 2 janelas. Tem essa janela que dá para essa vista deslumbrante, maravilhosa, e tem essa outra janela aqui, que também dá para uma vista mais fechada, mas já dá para essa vista também muito gostosa da mata, esse som entrando, o som dos passarinhos aqui. E deu muito certo esse ambiente justamente ter 2 janelas, porque o próprio layout e todos esses detalhes do que ela queria já estavam previstos desde o arquitetônico. A gente deixou a estante de livros para essa parte aqui. Atrás, a mesa dela e até a poltrona de leitura que ficou aqui. E também teremos algumas prateleiras já com os livros, estava tudo nos mínimos detalhes previstos. Isso é muito importante, gente. Não é, a maioria dos ambientes, se a gente coloca muita abertura, janela de um lado, janela do outro, porta do outro, o que acontece? Eu não consigo aproveitar muito bem o layout, eu preciso de uma estante, eu quase não tenho parede, eu preciso... Só que aqui deu certo, porque tudo isso já foi arquitetado antes. E agora, voltando para a área social da casa, sair do bloco do trabalho, a entrada aqui que eu comentei para vocês. Nós vamos lá para o pavimento superior mostrar toda a área íntima. Então venham comigo. Aqui temos o Marcos,
Ele é sócio do Giovanni, do meu amor amado. E é uma boa dupla, viu, gente? Olha, não é porque é meu marido, não. Mas de verdade, acertou até no sócio. Tá chato da história, perito judicial, ele já chega com a caneta e a prancheta. O Marcos é perito judicial, tem muita experiência com obra, já fez muita obra de alvenaria e hoje eles têm muito foco em obras com construção a seco no geral, estrutura metálica, no steel frame também, ainda faz de alvenaria, porque ainda tem uns doidos que preferem, né? Acho que às vezes a galera tá muito tranquila na vida e fala assim, vamos construir alvenaria. Ou o cara quer terminar o casamento, ele fala, vou começar a obra, que daí naturalmente acaba. Subindo para os quartos agora, antes da gente subir aqui, mostrar para vocês o detalhe da escada. A escada também é toda em steel frame. A galera pergunta muito, né? Como que é feita a escada, qual que é o tipo de estrutura. E ó, é toda em steel, então dá para ver aqui a própria estrutura central dela, essas laterais, todo o aço e o plaqueamento também. Aqui embaixo desse espaço vai ficar até um depósito, que tem uma portinha aqui na lateral para entrar. E fica como um depósito para eles mesmo. Tava aproveitando. E dá para fazer uma escada mirabolante. No steel é mais limitada a questão da escada, mas se eu quiser uma escada mirabolante, por exemplo, uma escada helicoidal, uma escada toda diferente. Vazada, né? Enfim. Toda vazada. Aí dá pra gente fazer num sistema mais convencional e só agregar aqui na obra. Acho que o outro ponto também muito importante que o pessoal pergunta, como que é feito a laje de steel frame. Toda a parte da laje a gente também monta toda a estrutura de steel frame, a gente vem com um perfil um pouco mais largo, né? Então, geralmente os perfis de parede ali tem entre 9 e 14, de laje a gente utiliza 20 ou 30. Então a gente monta toda a estrutura da laje, depois a gente já joga um substrato, que é a placa cimentícia, que é essa mesma placa que a gente está utilizando na escada. Então assim, em laje, numa construção a seco, aqui de steel frame, a gente não precisa fazer escora de laje, não precisa concretar, ficar lá 28 dias, 30 dias para dar a cura da laje, para daí sim começar a subir o segundo pavimento. Então esse é um processo onde a gente ganha bastante agilidade. Muito, gente, porque tem algo que toma tempo da obra, essa questão de laje. Até para explicar, quem não sabe o que é escora, porque tem muitos leigos que veem aqui o vídeo do canal. Mas escora, basicamente, a gente vai colocar umas imagens aí para vocês entenderem. Os pontaletes assim, né, de madeira, de ferro, enfim, para poder segurar. Que fica segurando toda a laje, que ela fica toda com uma estrutura de aço e vem o concreto em cima de toda a malha. Depende daí de cada tipo de laje, mas todas normalmente envolve a questão do concreto. Vem a mangueira, joga tudo na laje, é um evento. Dia de completar. O churrasco depois que bate a laje. Aqui no steel frame, não dá nem tempo. Não dá nem pra fazer o churrasco, porque a laje é montada. Termina todo o steel, porque é muito curto assim o prazo. E toda essa escora também, a maioria das vezes o pessoal usa de madeira, é um dinheiro que vai pro lixo, porque vira entulho, né? O pessoal usa como escora e depois joga fora, não tem o que fazer. Aqui é muito bom. Tem muita gente que faz, eu já vi isso, pessoal que faz obra em outros sistemas, às vezes até convencional, ou sistema inteiro de estrutura só metálica, bruta, pesada, e usa a laje do steel, porque ela é muito rápida mesmo. E aí já vou responder, que eu sei que vocês devem estar pensando, não faz toque-toque o piso, como é que é? A gente já vai mostrar pra vocês. Então, vamos subir aqui com a gente. Subindo aqui, então, chegamos na área íntima, nesse corredor de acesso que dá acesso a todas as suítes. Aqui, estratégia de projeto. Temos aqui toda essa passarela, digamos assim, que é o que dá a visão lá para o pé direito, maravilhoso. Tem abertura aqui também, que essa janela também dá uma vista lá para a varanda de baixo. Então já fica uma vista bem gostosa. E essa passarela inteira dá acesso apenas à suíte master, o que já foi também uma estratégia de projeto bem pensada para a suíte master ficar isolada. Então tem a suíte dos filhos, tudo ali, e o casal fica aqui com a sua bela privacidade. Na suíte master temos o banheiro, que fica aqui neste ambiente, maravilhoso também, já pensado em um tamanho eficiente. Os clientes não queriam uma banheira, queriam um banheiro mais prático para o dia a dia mesmo, então nós deixamos um bom espaço ali para o box, para colocar 2 duchas, e também uma boa área de bancada para eles poderem ter ali uma bancada com 2 cubas, cada um com a sua. Então ficou um banheiro agradável e funcional. Aqui temos a abertura para toda a parte do closet. Então todo esse espaço aqui, ó, teremos armário, armário, armário. Olha só outra estratégia de projeto. Percebam que, por que eu coloquei o closet voltado aqui para trás? Porque assim, toda a parte da suíte fica com a melhor vista, que é lá para frente. Então essa aqui é a área da suíte master e ficou com essa vista deslumbrante aqui para frente e também com essa janela para a lateral.
A suíte master, como é um dos ambientes que a gente mais precisa valorizar na casa, porque um imóvel, para ter valor comercial, isso são detalhes que eu sempre penso. Mesmo que o cliente me fale assim, não, eu quero morar lá a vida inteira, a gente não pensa em vender a casa nunca. Às vezes acorda um dia, decidiu vender, comprar outro lugar, a gente precisa valorizar bem os espaços. Óbvio, ficar sempre dentro do que eles querem mais, já que é um projeto personalizado. Mas aqui temos essa excelente vista para esse lado e para cá também, que é onde não tem vizinho. Por isso que todas as outras suítes, as dos filhos e a de hóspedes, ficou lá para o outro lado. E essa suíte aqui, gente, toda feita na psicoarquitetura, uma das diretrizes que nós temos na psicoarquitetura é fazer os ambientes com significado, com conexão com a história, ambientes que contam histórias mesmo. Esse casal contou o que pra gente? Que eles tiveram uma viagem muito marcante, que foi a lua de mel deles, que foi pro deserto do Atacama. Então toda a suíte foi feita inspirada no deserto do Atacama. Vocês vão ver nas imagens que nós trouxemos uma paleta de cores com tom sobre tom de terracota, que é justamente para remeter às areias do deserto do Atacama. Nesse canto aqui nós vamos ter um quadro com a paisagem do deserto do Atacama, uma das paisagens que eles gostaram, apreciaram muito lá do local. A poltrona de leitura vai ficar bem aqui. Também temos os nichos decorativos que também já são previstos em todo o steel frame. E aqui também é um outro ambiente na casa que conseguimos colocar mais de uma abertura. Além de toda a porta que vai para a varanda, temos essa janela que vai ter acesso para essa vista maravilhosa. Então olha mais uma vez a importância da gente já pensar no projeto de arquitetura integrado a interiores. Como os clientes me falaram que não queriam TV no quarto, e é uma das coisas que eu mais incentivo os clientes, porque a televisão no quarto traz muitos malefícios, ainda mais para eles que, por exemplo, tem TDAH, tem essas questões já na família, em mais de um membro. Gente, evitem essa história de televisão no quarto. Aqui nós colocamos a própria janela. Agora, se o cliente me falasse, não, eu quero muito TV no quarto, eu não teria essa janela. Então, a arquitetura e interiores estão diretamente já relacionados. Não dá para separar tanto uma parte da outra. Tem até gente que faz uma coisa com o escritório, outra com outra. Na minha opinião, isso não dá muito certo. E aqui nós temos a varanda maravilhosa, né? Um detalhe legal aqui também da parte estrutural, que o rebaixo da varanda a gente já também consegue fazer em projeto no steel. Então, isso daí já vem pronto, o que facilita bastante, né? Na hora de montagem, enfim. E também a parte da jardineira, que o projeto ele constava ali uma jardineira, a gente já consegue também fazer com steel frame. Aqui a gente já consegue ver, a própria floreira já é toda prevista e também não temos o raio do problema de infiltração. Por quê? Gente, a arquiteta, a gente sofre, a gente às vezes quer fazer um projeto e a floreira ela traz todo um destaque na fachada, traz um design. Essa questão até de varanda na fachada é algo importante para comentar. A varanda ela tem sua função. Ela não tá aqui esse espaço, porque tem gente que fala assim, mas um espacinho desse, para que eu vou ter varanda? Eu vou acabar não utilizando. Só que se a gente não tem varanda, muitas vezes fica uma fachada toda caixote, reta. A varanda ela tem essa função de trazer um design para a fachada e também um respiro, porque a gente consegue ter uma distância maior aqui da esquadria para onde vai pegar o sol diretamente, sabe? E aí muitas vezes a gente também coloca essas floreiras, essas jardineiras na fachada que trazem toda uma estética sofisticada, algo, sabe, que traz alma para casa. Aí vem os construtores e falam o quê? Não, tira tudo isso daí. Tira que é umidade. Isso dá problema, porque no método tradicional o pessoal enche de concreto e faz de um jeito que realmente a planta ali depois de um tempo começa a dar problema. Aqui no steel fica até mais prático já montar assim. Agora, saindo aqui da suíte master, vou mostrar um pouco das outras suítes para vocês. Essa casa, gente, ela tem o que é essencial. Os clientes realmente não quiseram excessos em nada, sabe? Não é a vibe deles, digamos assim. É ostentação ou muitos ambientes, ou, sabe? Eles são práticos, objetivos e ao mesmo tempo cheio de história, de alma. Então nós temos aqui suítes que realmente atendem. Os banheiros práticos, funcionais, num tamanho compacto, mas ao mesmo tempo não é aquele pequeno apertado que parece de um apartamento muito pequeno, sabe? Temos as duas suítes aqui dos filhos, então vem comigo nessa primeira. Essa primeira suíte aqui do filho, ela foi feita também com uma paleta de cores com vários tons de azul. O filho, ele faz também alguns tratamentos para compulsão, tudo. Então foi algo que nós conversamos durante o psicobriefing, justamente para trazer um projeto com a psicoarquitetura que seja funcional para a mente. Por isso que tem toda essa paleta com esses vários tons de azul. Azul é uma cor extremamente potente para tranquilizar, para acalmar.
e nós utilizamos isso no quarto dele. Trouxemos a madeira também, porque é um outro material que equilibra. O azul também é uma cor fria, então apesar de ser uma cor muito boa para tranquilizar, é uma cor fria. Então por isso que a madeira, ela contrapõe aquecendo o ambiente. O banheiro do filho, que é aqui, segue também com a mesma paleta, fazendo uma harmonia com a suíte dele. E aqui nós temos a suíte da filha. A filha, gente, ela trouxe muito esse traço do pai, de uma veia mais artística. Então ela adora música, teatro. Por isso que todo o ambiente dela, nós já pensamos a decoração voltada para essa personalidade, para essa identidade dela. O que tem de diferente aqui? O sonho da filha, segundo os pais dela, era: ela quer muito ter o closet, Manuzinha quer muito ter o closet. Por isso que, quando nós entramos aqui no quarto dela, o closet já está logo aqui, ó. Nós fizemos essa área para colocar toda a parte do armário e ficou o closet dela. E também tem essa porta aqui que vai pro banheiro dela, que segue a mesma paleta, também faz uma harmonia com o quarto. Um detalhe importante, reparem que, além da suíte master, as duas suítes, tanto da filha quanto do filho, temos o quê? Também a história da varanda aqui pra frente. Porque assim, todas as suítes da família inteira, que é quem realmente vive aqui no cotidiano, tem essa vista deslumbrante. Gente, isso é maravilhoso, dá uma paz. Olha, e aí também tem a história da floreira, que vai compondo toda a fachada aqui, o design da fachada da casa. E isso valoriza muito também o imóvel, quando nós conseguimos dar a melhor vista para o máximo de suítes possíveis. Aqui, como o terreno ajuda bastante nessa questão da extensão, a largura, temos uma boa largura na dimensão aqui do terreno, então todas as suítes ficaram aqui voltadas para frente. E agora, já saindo do quarto da filha e indo para a última suíte, que é a suíte de hóspedes, ela ficou aqui para trás, então foi a única que nós não posicionamos para frente por uma questão de delimitação do espaço, priorizamos todas da família, essa ficou aqui voltada para o fundo. Ainda assim, tem uma janela que dá vista aqui para essa parte de trás. E esse ambiente, na verdade, é uma suíte, porque tem também um banheiro para atender esse ambiente, mas ele vai ser muito utilizado no dia a dia pela própria família, como um lugar de apoio, assim, para estudos, para os filhos, para mexer no computador, para jogar videogame. Então vai ter uma televisão aqui, um sofá que também é sofá-cama. Vamos colocar um modelo bem confortável, porque se receber alguma visita, dá para abrir o sofá e acomodar as visitas aqui. A gente sempre também busca modelos de sofá-camas de fábricas com um ótimo desempenho, porque eu sei que muita gente tem essa objeção às vezes de o sofá-cama não é tão confortável, mas aqui para eles realmente vale muito a pena ter esse ambiente para o dia a dia. O filho gosta muito de jogar videogame, é jogo de computador, as crianças muitas vezes têm esse hábito e não é interessante, eu não recomendo que você deixe televisão, computador, tudo isso dentro do quarto do seu filho. Para o desenvolvimento neurológico, cognitivo, todos os aspectos, isso só vai prejudicar. E aí, para isso, nós fizemos um ambiente aqui para eles, que eles podem vir jogar videogame e tudo, mas fica algo separado. Isso porque nós criamos memórias associativas. Então, a mesma história do trabalho com a casa, que eu falei ali embaixo, que é difícil desvincular uma coisa da outra quando é tudo muito junto, isso acontece também com os nossos hábitos dentro dos ambientes de descanso. Uma pessoa que já tem essa questão da compulsividade e tudo, e mesmo que não seja algo patológico ou nenhum transtorno, pessoas que têm assim essa impulsividade do dia a dia, vontade de comer doce, vontade disso, a gente precisa equilibrar mais nossos hábitos, e a melhor coisa é a gente realmente conseguir deixar o ambiente de descanso apenas com atividades de descanso, sem tela, sem essa tecnologia excessiva, mais com leitura, com espaços que vão induzir a gente a focar nesse tipo de comportamento e não nesses outros que geram muito estímulo excessivo. Pessoal, essa obra inteira aqui, contando de quando a fundação já havia acabado, essa parte de terraplanagem, tudo isso foi realizado em apenas 2 meses praticamente, né? E 2 meses com muito feriado. A gente pegou acho que uns 3 feriados emendados, assim, de dias trabalhados. Dias úteis. 25 dias úteis. Essa parte toda de fundação, terraplanagem, é a mesma coisa de uma obra do convencional, não tem o que fazer, é o pedreiro, enfim, alvenaria. E essa parte toda inicial antes dessa montagem, em torno de 3 meses é suficiente quando a chuva ajuda. E aqui a gente ainda teve alguns contratempos, que teve a história de uma pedra que teve que implodir. Uma pedra, enfim. Teve temporada de chuva. Perdeu 2 meses quase aí só nessa história da pedra. Mas contando de quando já estava todo o solo preparado com o radier, que é essa parte concretada
pra cima aqui, 2 meses. 2 meses. É muito rápido mesmo, muito limpo, como vocês puderem ver. As poucas baguncinhas que tinham por aí, era até um pouco por conta de detalhes de alvenaria. Né? E faz parte também da obra. Então, eu realmente recomendo a construção a seco e recomendo aqui, mesmo que você já tenha o projeto, precisar de uma construtora não é porque é o meu amor, que eu amo, maravilhoso, mas é porque, gente... A gente tem bastante conhecimento no mercado. Eles são os caras para fazer esse tipo de obra, para fazer uma obra rápida e limpa. E se você quiser ver mais vídeos como esse, já se inscreva no canal. Tem um outro vídeo que eu mostro só o projeto, toda a planta dessa casa, que a gente fazendo tour, às vezes o pessoal fica curioso para ver a planta. Tem o vídeo já mostrando isso. E nós vamos mostrando aqui as próximas etapas. Então já se inscrevam para não perder. Me acompanhem também nas outras redes, TikTok, Instagram, vou deixar tudo aqui na descrição para vocês que querem saber mais sobre esse universo de psicoarquitetura, a psicologia aplicada aos projetos e também ver mais obras fora do óbvio diferentes como essa.